vocês, Deus abençoe a cada mamãe, pelo privilégio que vocês tiveram, ou ainda alguns que estão sonhando em gerar. Deus, Ele presenteia a gente, Deus presenteia a humanidade, e o maior presente é você poder gerar. Por que poder gerar, pastor? Porque não existiria família se uma mãe não gerasse. Então agradeça a Deus todos os dias da sua vida que você gerou, e abençoe os seus filhos, por mais que eles não estejam fazendo o que você quer. Abençoe os seus filhos, porque um dia eles vão ver quem é a mãe deles, que sempre puxou a orelha, que sempre reclamou, que sempre direcionou, que sempre ensinou, que sempre deu para eles destino, por mais que eles saíram do destino, por mais que eles não ouviram. Mas um dia eles vão ouvir a voz da mãe que cuidou, que amamentou, que gerou e disse: o caminho que você deve seguir é esse. E os seus filhos vão ouvir você, e lá na frente, quando você achar que você tinha perdido um filho, ele volta e diz: mãe, olha eu aqui de volta. Foi os seus ensinamentos quando eu estava no fundo do poço que me ergueu e que me tirou do fundo do poço. Nenhuma palavra de uma mãe ela sai vazia. É igual a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não volta vazia. A da mãe também não volta vazia. E a de um pai também não volta vazia. Por quê, pastor? Porque gera emoções, gera sentimentos. Então a sua palavra tem poder. Mas eu não estou dizendo para você dar palavras de ignorância, de brutalidade. Eu quero que você dê palavras de bênção para a sua geração. A palavra de bênção na sua geração é que vai dar resultado. Mas a de ignorância vai trazer afastamento. Então não seja uma mãe bruta, não seja uma mãe ignorante, mas seja uma mãe amável. Seja uma mãe sábia. Seja uma mãe que profetiza na vida dos teus filhos, para que eles caminhem e aprendam a caminhar no Senhor. Em nome de Jesus, amém? Parabéns minha mãe, parabéns minha sogra, parabéns todas as mães. Deus abençoe vocês. E vamos para a palavra, porque aqui é lugar de palavra. Ô glória! Vamos falar hoje nessa noite sobre avançando para uma nova estação. Eu também não deixei de falar de minha esposa, meu Deus, mas ela some. Jesus só fica no pensamento, na visão sumiu. Por gentileza, alguém pode trazer uma água aqui, por favor? Acho que os obreiros estão emocionados ou cansados, porque estão orando a madrugada toda. E aí eu não sei se é emoção ou se é cansaço mesmo. Estão perdendo o foco do culto. Mas Deus é assim, Deus coloca tudo no lugar. Oh Deus bom. Avançando para uma nova estação. Diga comigo, coloca aí, Léo, o tema, por favor. Chega de mãe agora é culto a Jesus, glória a Deus. Acabou o tempo das mães, viu? Voltou para Jesus agora. Avançando para uma nova. 1 Coríntios, abra a Bíblia comigo, capítulo 13, versículo 11. Obrigado, Kel. Oh, glória. Essa é a cigana de Jesus. Está vendo que todo mundo pensa a mesma coisa? Não é só eu, viu? 1 Coríntios 13, verso 11. Vamos botar aí, por favor? Não está podendo. Vamos ler junto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Levante a sua mão e diga comigo, por favor. Eu gosto de fazer isso porque isso mentaliza. Isso faz com que você assimile o que eu estou falando. Avançando para uma nova estação. Repita comigo. Avançando para uma nova estação e alcançando um novo nível de maturidade. 4 coisas que eu quero extrair desse texto. A primeira delas é: mude sua régua. Mude a sua régua. Todos sabem que uma régua, ela vai medir espaços, ela vai medir alguma coisa. Se nós nos mantermos fechados dentro das nossas referências, proporções, em algum momento a gente vai estagnar, vai parar. E na vida nós vamos achar que tudo é muito bom, gente. Está tudo bem, está tudo legal. Eu
não sei quem já viveu um momento assim, de achar que tudo está bom e daqui a pouco tudo começar a dar errado. E você ser pego de surpresa por um dia mau ou um momento mau. Mas é preciso conhecer pessoas melhores do que a gente. É preciso também frequentar lugares melhores do que aqueles que frequentamos. E estar em ambientes que nos desafiem, porque a estagnação, o conformismo, ele nos paralisa mesmo. Nós colocamos metas na nossa vida, e quando essa meta se cumpre, a gente diz assim: agora é hora de parar. Você não vai ver na Bíblia nenhum homem de Deus parando. E aqueles que quiseram parar, Deus vai falar: ainda não é hora de você parar. Vai, porque grande é a sua caminhada. Pastor, e nós não vamos parar nunca? Talvez nós vamos parar de algumas coisas que nós fazemos, mas não vamos parar nunca, a não ser quando a gente vá para a terra de 7 palmos. Fora isso, não paramos. Por que eu estou trazendo o primeiro tópico como mude essa régua? Se eu estar o tempo todo me ouvindo como um pregador da palavra de Deus e não ouvir mais ninguém, uma hora eu vou chegar e dizer que eu sou o melhor pregador. Vou ou não vou? Porque eu só vou me ouvir. Se eu estiver o tempo todo só dentro dessa igreja aqui e não frequentar mais ambiente nenhum de culto ou nenhuma igreja sequer, uma hora eu vou chegar e vou dizer: a catedral é a melhor igreja da Bahia. Mas não é assim. Não pode ser assim. E não deve ser assim. Por que não deve ser assim, pastor? Porque eu preciso mudar a régua. E eu vou que você vai fixar hoje, você vai chegar em casa dizendo: eu preciso mudar a régua, eu preciso mudar a régua, eu preciso mudar, que você vai martelar na sua cabeça hoje. Quando você muda a sua régua, muitas vezes as suas proporções vão mudar, as suas comparações vão mudar e os seus exemplos vão mudar. Eu me lembro quando eu fui para a primeira conferência em São Paulo. E nessa conferência as ministrações eram tão poderosas que eu disse: rapaz, parece que eu nunca vi isso na Bíblia. E aquilo eu queria me alimentar mais, conhecer mais, me aprofundar mais, para eu poder passar, no mínimo, algo melhor para as pessoas. Por mais que eu me achasse bom, por mais que eu me achasse um cara em um nível bom, chegou lá, eu me achei um cara péssimo. Eu me achei que eu poderia ainda melhorar muito e não estava no nível nem que eu imaginava chegar. Porque existem pessoas melhores do que a gente. Sempre vai existir pessoas que estão acima do nosso nível. E a Bíblia chega a dizer que quando a gente se acha, a gente se perde. E quando a gente se perde, é aí que a gente se acha, que a gente se encontra. E esse texto que Paulo traz para nós, que diz que é necessário a gente deixar as coisas de menino e amadurecer e ter maturidade e virar homem de verdade, você vai ver que uma das coisas que as pessoas mais elas vêm cometendo nos últimos tempos. Por que últimos tempos? Porque os fins dos tempos se aproximam. Você vai ver homens de 20 anos, 30 anos, às vezes até 40, sem maturidade nenhuma. Como você também vai ver mulheres sem maturidade nenhuma, brigando por qualquer coisa, questionando qualquer coisa, reclamando de qualquer coisa. Ainda bem que aqui não tem, só lá em Orlando. E nem quem está nos assistindo vive isso. Então você vai ver tanta coisa que você vai dizer assim: poxa, será que só eu estou no nível de maturidade? Será que só eu estou maduro o suficiente? Mas não é possível. Sempre você vai encontrar pessoas que são mais maduras do
do que você. Então, pobre são as pessoas que se fecham em um ambiente onde elas são únicas e absolutas. Escuta isso. Pobres são as pessoas que deixam de se relacionar com outras oportunidades de conhecimento e sabedoria, porque o conhecimento ele vai te dar autoridade, ele vai te dar, ele vai te colocar em ambientes que você vai conseguir discutir sobre várias coisas. Eu não sei se você já sentou em uma mesa de político e você não sabe nada de política, nada da atualidade, e aí você fica lá perdida naquela mesa. Eu não sei se você já sentou em mesas de empresários que falam sobre business plan, sobre NDA, sobre várias coisas que você disse assim: poxa, eu nunca escutei essas coisas, que negócio é esse? Porque eles querem fazer um plano de negócio, porque eles estão querendo criar um contrato de fidelidade, que NDA significa contrato de fidelidade, contrato de, você não pode levar aquele contrato para nenhum órgão, nenhuma empresa. Ali é um contrato que você fideliza aquela pessoa, que naquele contrato não pode sair para ninguém. E aí você vai vendo tantas coisas que você vai dizendo assim: poxa, o mundo do negócio é muito mais além do que eu penso, do que eu imagino. O mundo político é muito mais além do que eu imagino, porque eu só vejo falar de político ladrão, disso, daquilo, e para vocês não existe mais político honesto, porque a matéria negativa é muito mais do que a matéria positiva. E aí você vai vendo que este ambiente é um ambiente que você não tem conhecimento. Aí alguns fazem assim: deixa para lá, um monte de bobo, né? Um monte de gente que para mim não agrega. E eu quero desmistificar isso da sua cabeça. Todo conhecimento te agrega. Toda sabedoria vai agregar em você. Só que menino, às vezes só quer doce, só quer queimado, só quer entretenimento, só quer ficar subindo e descendo rios no Instagram ou em qualquer outra rede social. Menino está ocupado com coisas que não traz crescimento, mas o maduro não. O maduro está sempre ocupado em adquirir conhecimento, sabedoria e a crescer na vida. Eu comecei com um tema falando que nós vamos avançar para uma nova estação. Só que como eu vou avançar para uma nova estação se eu mesmo estagno, eu mesmo paraliso a minha vida? Vai ser necessário eu aprender um pouquinho do que o pastor Fábio vai falar aqui nesta noite. E eu vim pregar para alguém aqui hoje que está na hora, gente, de a gente mudar mesmo. Está na hora de você abrir essa cabecinha e mudar a régua da sua vida. Parar de medir ela com as mesmas medidas. Chegou uma fase que você ou amplia a sua mentalidade ou você vai ficar para trás. Ou as pessoas vão ultrapassar você e você não vai ter resultado na vida. Então toda vez que a gente abre o nosso entendimento para alguma coisa e sai de lugares e ambientes que não nos acrescenta, as proporções vão ser maiores. Eu me lembro que quando eu comecei minha vida empresarial, eu não sabia muita coisa. Eu me perdia nas reuniões, mas eu gostava de falar muito e opinar. E quase ninguém tinha coragem de me repreender, porque eu mesmo não sabendo, eu era bem sucedido, eu era o dono do escritório. Até chegar um amigo de verdade e dizer:
cara, para de falar o que você não sabe e não opina no que você não sabe. Porque você está perdendo de fazer um negócio porque você está falando de algo que você não domina. Em vez de me chatear com ele, eu peguei aquilo para mim e disse: rapaz, você está certo. Eu já percebi que eu perdi vários negócios porque eu falei bobagem em uma reunião. E aí eu comecei a ouvir mais e falar menos. E aquilo acrescentou em mim e fez com que eu mudasse de nível. Porque quando a nossa mentalidade ela se abre e a gente começa a ouvir pessoas que são mais sábias e conhecedoras, a gente não quer mais ser menino. A gente não quer levar a vida como se fosse uma brincadeira. A gente começa a levar a vida mais séria. Eu já brinquei muito. Hoje talvez eu brinque muito menos do que eu já brinquei. Eu sempre fui aquele cara extrovertido, brincalhão. Mas às vezes as brincadeiras com algumas pessoas machucavam elas, por mais que tinha pureza. E eu comecei a parar com esse tipo de brincadeira. Porque às vezes uma brincadeira que a gente não tem maldade faz com que a pessoa que tem a maldade receba essa brincadeira como se fosse algo que a machucasse. Então nunca vai ser sobre somente as pessoas, vai ser também sobre mim. Então eu vou precisar me adequar ao ambiente que eu estou, ao lugar que eu frequento, às pessoas que eu me relaciono. Então eu preciso mudar a régua de acordo com o tamanho que as dimensões vão se ampliando. Eu preciso disso. Se eu comparo o meu irmão, a igreja com a que está à nossa volta, se eu comparo o meu irmão, a igreja com o que eu vivo aqui há aproximadamente 13, 14 anos de fundação, eu vou dizer: uau! A Catedral dos Milagres é uma igreja maravilhosa, porque desde esse tempo todo eu vi pessoas sendo transformadas, pessoas sendo totalmente curadas, libertas, prosperando. Eu poderia estar aqui cheio de glória, de mérito, e me maravilhando. Mas quando eu vou em outros ambientes, que são totalmente maiores do que esses, que tem mais estrutura do que essa, que tem mais história do que a minha, eu me sinto como nesse ambiente? Um peixe fora d'água. Então eu não cheguei no nível ainda que Deus pode me fazer Vamos lá, vou repetir. Eu não cheguei no nível ainda que Deus pode me fazer. Talvez eu ache que eu cheguei. Mas Deus olha lá de cima e disse: oh meu Deus, oh meu filho, melhor dizendo, esse pensamento seu é engano. Esse achismo seu é engano. Por quê, Senhor? Porque eu sei que pensamentos tenho de vós. E o que eu planejo para você não tem como passar na sua mentalidade ainda. É por isso que a gente tem que estar disposto a deixar Deus nos conduzir, a levar. E eu me lembro que às vezes eu estava em ambientes que eram ambientes tão pequenos, e na minha cabeça já estava bom, mas quando você vai para outros ambientes que são maiores, você vai vendo que aquele bom é ruim, que aquele bom ainda não é legal, que aquele bom ainda não é o nível que Deus quer para você, e aí você almeja mais. Quem tem um carro que não é automático, e quando ele vê um carro que é automático, ele deseja o carro automático. Por quê? Porque passar a alavanca para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, e apertar acelerador, embreagem, freio, cansa no trânsito que tem engarrafamento. Cansa ou não cansa? Não sabe eles que o automático também cansa. Mas cansa menos. E aí ela deseja um carro melhor.
porque ela deseja um carro melhor. Mas talvez esse carro melhor não é só porque está cansando, é porque quer mostrar que está crescendo, é porque quer mostrar para os outros que está avançando. E não é sobre isso que eu estou falando para você mudar a régua. Eu estou falando para você mudar a régua da sua vida por completo na mentalidade. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Sabe o que acontece aqui? Se eu não mudar a régua, eu não vou mudar nunca de vida. E é por isso que a gente precisa mudar a régua. Porque mudar a régua é mudar a face da nossa vida. O Evangelho, ele é um convite, gente, para a gente mudar as nossas dimensões, as nossas proporções e as nossas comparações. O Evangelho, ele nos convida a isso. E a gente precisa mudar as dimensões, as proporções e as comparações. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro, ele tinha uma medida. E qual era a medida de Pedro? Senhor Jesus, nós temos que perdoar 7 vezes. E Jesus disse para ele: não, Pedro, mude a régua. Isso aí não procede mais. Nós temos que perdoar 70 vezes 7. Quando você vai ver que no Antigo Testamento e no Sermão da Montanha, você vai ver que antigamente a gente achava e era ensinado que a gente não poderia fazer mal a alguém, não era assim? Mas Jesus muda a régua e diz: não é só você fazer mal a alguém, é você pensar mal de alguém. Antigamente, o homem, ele não podia adulterar. Mas Jesus, ele chega e disse: não é só adulterar, é também você desejar e cobiçar. Se você pensar, você já está adulterando. Olha a diferença do Evangelho. Era de um jeito e Jesus coloca de outro, porque precisava ampliar a mentalidade de um povo, porque as regras que eram dadas não estavam funcionando. E aí o povo pensou que Jesus ia apaziguar, porque ele tinha perdoado todos os pecados. Mas Jesus dizia: agora vai e não peque mais, para que te não aconteça coisa pior. Então não é sobre perdão de pecado, é sobre o que a gente precisa fazer para a nossa vida ser totalmente transformada, totalmente guiada por Ele, totalmente vivendo o que Deus quer para a gente. Então nós precisamos viver isso, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. E o que Ele estava fazendo conosco? O que o mestre estava fazendo conosco? Vamos aumentar a régua. Se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus. Jesus sempre estava ali dizendo para a gente: eu vim chamar vocês para um compromisso, uma aliança, mas um compromisso mais maduro e mais compromissado, não aquele compromisso antigo. É um compromisso mais maduro e mais compromissado. E algumas pessoas perguntam: pode isso? Pode aquilo? Sinceramente, quem pergunta sabe que não. Mas pergunta porque está aqui não. Talvez quem esteja nos assistindo. O Evangelho é um convite, diga comigo, o Evangelho é um convite para uma vida com exigências. Anote essa frase aí, por favor. Eu queria que você anotasse essa frase. Anote essa frase que eu aprendi uma vez e nunca mais esqueci. Está pronto para anotar? Sem exigência não tem excelência.
Anota isso. Todo mundo que postar e me marcar, eu vou repostar. Sem exigência não tem excelência. Nunca esqueça isso. Se você tem alguém que exige de você, acredite nessa pessoa, porque essa pessoa quer tornar você excelente. Eu vou lhe provar isso. Se você diz que o Evangelho exige muita coisa de mim, é porque Deus quer me tornar o quê? Excelente. Se você tem um líder que exige compromisso de você, responsabilidade de você, é porque o líder quer te tornar o quê? Excelente. Se você tem uma mãe que exige de você, é porque essa mãe quer te tornar. Se você tem um pai que exige de você, é porque esse pai quer te tornar. Se você está em um ambiente onde você tem excelência, pode acreditar que existe exigência. Ambiente nenhum que tenha excelência não vai exigir, não vai deixar de exigir por você a sua qualidade que você tem, o que você tem de bom. Mas ambientes de qualquer jeito não exigem nada. É por isso que o ambiente é de qualquer jeito. Então, se a gente que prega aqui nesse altar algo que diz que a porta é estreita e larga é a perdição, é porque a gente está querendo que você se aproxime de quem? De quem? De Deus. Porque se for tudo largo, tudo à vontade, você está se aproximando de quem? Do diabo. Não é de Deus. Então você vai ouvir mensagens que seja contrária à sua carne, à sua vontade, aos seus desejos, para mudar a régua da sua vida. E você ser uma pessoa melhor, uma pessoa que caminhe com o Senhor. A maneira de caminhar, e só essa exigência que Deus te faz, é que vai tornar você maduro no nível que Ele quer. Diga comigo, é preciso mudar a régua. Já pensou, gente? Pensa comigo. Para um homem casado, e ele tivesse os pensamentos de solteiro, como seria esse casamento? Hein? Tudo vale, sim ou não? E um homem casado, ele precisa o quê? Mudar a régua. Senão ele não vai ficar casado nunca. Já pensou como é para um pai hoje? Pai, ele viver uma vida como se ele não tivesse filhos. Como é que seria a vida desse pai? Então é necessário ele mudar a régua. Se um líder vivesse uma vida como se ele não fosse um líder, como seria essa liderança? Defasada. É por isso que é necessário a gente mudar a régua. E a primeira lição que o apóstolo Paulo está nos dando é: mude a régua de menino. Diga comigo, mude a régua de menino para a régua de um homem ou uma mulher madura. Não adianta. Toca no teu irmão assim, diga: o tempo de menino acabou. Amadureça. Há quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você está aqui? Eu sei que tem pessoas que estão aqui desde o início, eu sei que tem pessoas que estão desde o meio, e eu sei que tem pessoas que estão mais novas aqui. Quem tem 1 mês, 2 meses nessa igreja? Levante a mão. Olha lá, está vendo que tem pessoas mais novas? Quem tem 1 ano nessa igreja, levante a mão. Aí 1 ano, ó. Quem tem 2 anos nessa igreja, levante a mão agora. E os outros são retardatários ou não? E quem não tem nada nessa igreja, só o primeiro dia, levante a mão. Olha, tem gente aqui primeiro dia. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês e a família de vocês. Que bom estar aqui conosco. Então,
Se a gente tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente começar a levar uma vida de qualquer jeito, o que vai acontecer? Nós vamos, na caminhada, se afastar de Deus. Vamos, na caminhada, se afastar dos compromissos do Senhor. Eu penso que uma pessoa que treina, se ela não mudar a régua, o treino dela vai ser um treino em vão. Vai ser um treino que não tem resultado, sim ou não? Mas se ela muda a régua do treino e é disciplinada, ela vai ser uma pessoa que vai o tempo todo melhorar o seu treinamento. Então, se você está numa empresa e você é um estagiário e você o tempo todo se acha aquele estagiário ali, fica como estagiário o tempo todo, você não vai mudar nessa empresa. Tem gente que uma vez era empregado e depois de bom tempo passou a ser patrão, mas a mentalidade dessa pessoa é a mentalidade de empregado. Então ela é empresária, mas com a mentalidade de empregado. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai trabalhar mais do que os funcionários, então vai ficar escrava do trabalho, então é capaz de perder uma família, de perder o cuidado dos filhos, de perder o que Deus deu a elas, porque elas vão trabalhar mais e vai perder as coisas que são importantes para ela também. Você não pode usar a régua, gente, daquilo que você aprendeu em outra igreja. Porque talvez nessa outra igreja, essa igreja te ensinou religiosidade, te ensinou fanatismo, te ensinou que se o irmão cair, ele tem que ser apedrejado. Porque tem gente que faz justiça com as próprias mãos. Quando você vai para o outro ambiente, você tem que estar disposto a o quê? A abrir a sua mente e aprender tudo de novo. E se for algo que você já conhece, maravilha. Conhecimento está sendo aperfeiçoado. Quando você lê um livro e você lê de novo, você não aprende mais? Quando você lê a Bíblia e você lê ela de novo, você não viu que você pulou alguns versículos que você não sabia? A vida é assim. É por isso que nós nunca podemos estar conformados com nada. Nós precisamos sempre estar mudando a régua da nossa vida. Levante a sua mão e eu quero pular para o segundo tópico. Determine na sua vida aí você mesmo. Estou segurando a régua dessa minha nova estação. Eu não vou medir mais com a régua do passado. Agora eu vou medir a minha nova estação como Deus quer. Segundo tópico. Já complementa com o primeiro, né? Porque se eu preciso mudar a régua, é necessário também eu descartar o inadequado, que não me serve. Eu tenho que descartar aquilo que eu não posso arrastar para a próxima fase. Eu tenho que deixar de lado. Tem coisas que não fazem mais parte da sua vida. Abra comigo Efésios capítulo 4, o versículo 28 até o 30. Vamos ver o que Paulo diz. Efésios 4, verso 28 até o 30. Aquele que roubava, não roube mais. Ou seja, eu tenho que deixar para trás o inadequado. Pelo contrário, trabalhe fazendo com que as suas próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa, para conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Segura aí. Outro conselho que Paulo está te dando para você deixar para trás: não fale palavras sujas. Às vezes você está amaldiçoando alguém, às vezes você está criticando alguém, às vezes você está falando mal de alguém, aí você está usando sua boca só para falar abobrinha, sendo que Deus te chamou para abençoar.
eu preciso entender que eu tenho que deixar de lado tudo aquilo que é inadequado. Eu vou descartar o que é inadequado e vou para essa nova fase que Deus está me mostrando de maturidade. Então eu deixo de ser imaturo para ser o quê? Maduro. Verso 30. E não entristeçam quem? O Espírito, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que a Bíblia está dizendo? Toda vez que você pratica algo que é inadequado, você entristece o Espírito Santo de Deus. Aí você se sente vazio. Você se sente às vezes perdida, sem desejo de orar, sem desejo de ler a palavra, sem desejo até mesmo de cultuar, porque os seus desejos vão começar a querer vir para fora de tudo aquilo que era inadequado. Mas você já tem anos e anos, você já tem idade suficiente para saber que essas coisas não pertencem a um cristão, não pertencem a uma pessoa que diz ter fé em Deus. Essas coisas vão atrapalhar a sua jornada. Então está na hora de a gente tirar essas coisas e dizer assim para a gente: não cabe mais você continuar sendo uma pessoa grossa, não cabe mais você continuar sendo uma pessoa avarenta, não cabe mais você continuar sendo uma pessoa mimizenta, não cabe mais você continuar sendo uma pessoa dependente de alguém também. E também não cabe mais você ser uma pessoa carente. Quando é bebê, depende de alguém, tem carência. Quando é menino, mas quando é adulto, quando se torna homem e mulher de verdade, saia dessa dependência, saia dessa carência. Aumente um pouquinho a luz bem devagar para ver os rostinhos, que eu gosto de ver os rostinhos, se estão tristes ou estão alegres, ou se estão recebendo a palavra. Acho que só tem um recebendo. Elimine da sua vida esse tipo de comportamento, porque esse comportamento te arrasta para o fundo do poço. Mas quando você diz assim: eu vou descartar o que é inadequado na minha vida, eu não vou dar mais jeitinho, eu não vou ser mais carente, eu não vou ser aquela pessoa que é dependente de alguém, eu vou tomar a posição da minha vida, confiar em Deus, e eu vou para cima. O homem que vai para cima, ele sustenta a família, ele provê na sua casa. A mulher que vai para cima, ela não deixa os pratos sem lavar, não deixa a roupa sem passar, ela cuida do lar e ainda às vezes trabalha fora, porque tem sabedoria. Mas o que fica ali, dizendo: hoje não estou afim, esperando o tempo certo para fazer. O tempo passa, o cavalo passa selado, e você não monta, e a oportunidade já era. Quem é vendedor aqui, levante a mão. Vendedor, um povo sabido. Um vendedor que senta para negociar algo em uma mesa, o que é que mais ele tenta fazer? Cadê os vendedores? Fechar o contrato. Se ele deixar o cliente levantar, na sua maioria o cliente não volta. É assim ou não é? Ou você fecha logo, ou amarra logo, ou o negócio não dá certo. A não ser que a pessoa deseje muito. A Ariana, que é corretora, sabe, se ela for em uma casa e a pessoa disser assim: gostei, mas eu acho que eu vou olhar a outra, lascou. Aí fica com a outra. Já era. É assim ou não é, filho? Aí a Ariana faz de tudo. Não, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Tem uma bomba aqui, que essa bomba liga a água, essa água é quente, e perere, você vai gostar dessa banheira. Vem aqui, olha, deite aí nessa banheira. Use ela agora, abuse. Faz alguma coisa para convencer. Olha que casa maravilhosa. É assim ou não é? É a sua cara.
Quem vende roupa sabe, né? A roupa, a pessoa veste a roupa, está lá com a roupa toda feia, mas está dizendo, que roupa linda, rapaz, a sua, como você ficou linda e maravilhosa. Mulher não aguentou ver isso? Aí pronto, vai e compra a roupa, só usa uma vez. É assim, né? Quantas mulheres aqui já comprou roupa e só usou uma vez porque foi elogiada na loja? Você está vendo? O homem não, o homem é mais prático. O homem olha, gostou, pronto, tá bom. Por mais que diga que está feio, ele diz, tá bom. O homem, pelo menos eu sou assim. Eu só chego na loja, escolho essa e tchau. Se eu for com minha mulher o dia todo e nada, entendeu? Com vocês é assim também? É por isso que eu deixei ela aí só. Deus quer te levar, gente, para uma nova estação que muitas coisas não vão caber mais. Você vai precisar descartar. A fase na nossa vida que a gente descarta ou a gente não avança. Então vai ser necessário você descartar. Diga comigo, a partir de hoje, eu descartarei tudo que não me leva para frente, que não me faz avançar. Terceira coisa que Paulo nos ensina nesse pequeno texto: preserve o essencial. As coisas que tem que ser lançadas fora, beleza, mas existem coisas que são inegociáveis na vida de um cristão. Então eu preciso preservar o que é essencial para a minha vida: o caráter cristão, o princípio da palavra, as doutrinas bíblicas. Isso é inegociável. Eu amadureci e você amadureceu. Então não negocie princípios, não negocie caráter, não negocie as verdades bíblicas. Não negocie, porque isso é inegociável. Outra vez um grupo querendo se levantar na igreja, um grupinho, sempre tem grupinho na igreja, tem ou não tem? Sempre tem ou não tem? Tem. E sempre se levanta um grupo. Mas esse grupinho queria levantar uma bandeira. E a seguinte bandeira que eles levantaram: o pastor não é mais o mesmo. E eu nunca serei mais o mesmo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu sempre vou estar procurando melhorar. Eu sempre vou estar procurando ser uma borboleta que queira sair de um casulo mesmo. E querendo viver uma nova fase da minha vida. E quando eu for viver uma nova fase, não tem como eu ser mais o mesmo. Por mais que as pessoas pensem e dizem assim: poxa, mas o pastor 5 anos atrás era uma pessoa e agora é outra. Claro, gente, até você é outra pessoa. Nós sempre vamos estar mudando estações na nossa vida e vamos viver uma metamorfose ambulante. O pastor Raul já dizia isso, né? Raul Seixas. Você precisa ser uma metamorfose ambulante, você precisa ser transformado o tempo todo. Mas vocês nunca vão me ver aqui nesse altar pregando outro livro que não seja a palavra de Deus. Vocês nunca vão me ver aqui nesse altar ensinando um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Então, se eu mudei, eu não mudei a minha essência, eu não mudei o meu caráter, eu não mudei os meus princípios, eu não mudei o que Deus me chamou, eu mudei para a minha melhora. E às vezes a nossa melhora vai incomodar alguém, sim ou não? Mas a gente não vai poder ficar ali o tempo todo carregando aquele alguém que não quer mudar. Caminha com você quem quer mudar, quem está na mesma fé, no mesmo espírito. Já pensou um homem que é casado e uma mulher, um cônjuge? O homem está lá em cima e a mulher está aqui. Tudo dói, tudo machuca. Esse casamento vai avançar? Não vai, gente. Ou os dois andam juntos, caminham juntos,
prosperam juntos, crescem juntos, têm a mesma visão, ou vai submergir. Aí uns se apegam à palavra, dizendo que Deus odeia o divórcio, e odeia mesmo. Em vez de se apegar à mudança, em vez de se apegar a mudar a régua, a deixar para trás o que não presta e a preservar o essencial. Tem gente que se apoia em casamentos derrotados e não consegue viver um casamento abençoado. Não é porque de sua mãe não deu certo que o seu não vai dar. Não é porque de sua melhor amiga não deu certo que o seu não vai dar. Está na hora de você dizer: a minha vida vai ser uma metamorfose ambulante. Eu vou estar melhorando todos os dias, deixando as coisas que não prestam, deixando as coisas passadas, para viver o novo de Deus na minha vida, e avançar e prosseguir e mudar de nível. A sua empresa precisa mudar de nível. O seu casamento precisa mudar de nível, os teus filhos precisam mudar de nível, tudo na sua vida precisa avançar. Não pode paralisar, não pode estagnar, não pode andar para trás. Deus está nos chamando e dizendo: preserve o caráter, não negocie os princípios e não abra mão da sua santa palavra. Para com essa ladainha de dizer que você não sabe fazer, você não sabe o que é para fazer, tá? Para com essa ladainha de dizer que você não sabe o que é certo, o que é errado, que tu sabe sim. É um monte de gente hipócrita. É um monte de gente que fica ali: ai meu Deus, deixa eu ouvir Deus falar. Deus está falando agora com você. Muda de mentalidade. Não paralise a sua história, porque você está se fingindo ser um coitadinho, uma coitadinha. Chega. Você vai ser valente, ou você não vai aguentar esse ambiente. Pastor, você é doido? Não. É porque eu não vou aceitar você de cabeça baixa aqui. Eu sempre vou tentar te levantar, eu sempre vou tentar fazer você avançar. Então ou você fica e avança, ou você não aguenta ficar aqui. Não tem jeito, gente. Esse é o papel. Deus me chamou para isso. Deus não me chamou para ficar chorando, lamentando. Deus me chamou para confiar nele. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Você será uma firmeza, uma fortaleza, e vai avançar, queira Satanás ou não, porque Deus já quer que você avance. Escute. Uma sabedoria que nós devemos ter: preservar o essencial é aperfeiçoar a nossa vida. E não vai dizer que você não sabe isso não, por favor. Todos sabem que quem preserva o essencial aperfeiçoa a vida. Escreva aí no papel, no seu bloco de notas, aí do telefone, o que é inegociável para você. Eu queria que você escrevesse, e depois em casa você começasse a lapidar isso e dizer: olha, isso aqui é inegociável. Eu parei porque... O que é inegociável para você? Alguém pode dizer aqui? O que é inegociável para você? O que é? Fala. A fé? A fé. Hã? Não entendi. A paz é inegociável? Cuidado, porque nem tudo vai vir com paz. Às vezes vem com tribulação. Hã? A gratidão é inegociável? Vamos lá, eu vou citar algumas coisas aqui. O que é inegociável para a gente? A palavra de Deus é inegociável. O caráter cristão é inegociável. Os princípios são inegociáveis. A família são inegociáveis. Uma vida de oração é inegociável. Mas anota
Porque eu disse que a paz, às vezes, dá um pouquinho de trabalho para a gente, por causa das nossas escolhas. E às vezes a gente escolhe errado, mas a gente quer jogar fora muito rápido e não quer esperar o trabalhar de Deus. Então às vezes a gente escolhe, e o poder da escolha está nas nossas, mas às vezes a gente não espera o tempo de Deus. Aí as pessoas às vezes perdem a paz porque escolheu alguns negócios, escolheu algumas compras, comprou além do que é necessário, não é? E aí às vezes fica com o cartão cheio e perde a paz porque o cartão está cheio. Perde ou não perde? Então não é fácil. Então essa paz, agora existe uma paz que você nunca vai perder, que essa paz sim é inegociável. É a paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus. A paz de Deus está além do nosso querer, da nossa vontade, das nossas escolhas. Não confunda a paz de Deus com a sua vontade, as suas escolhas, o seu querer. Cuidado. Posso continuar? Adquira o que é necessário. Quarto tópico. Adquira o que é necessário. Para onde eu estou indo, eu preciso de equipamentos novos, armas novas e habilidades novas. Eu preciso adquirir o que é necessário. E o que é necessário para essa nova estação? Sabedoria, inteligência e conhecimento. O que é necessário para essa estação? Nossa nova estação? Sabedoria, inteligência e conhecimento. Quem sabe você não está na hora de fazer uma lista de suas novas disciplinas? Não é aquela que você fez na virada do ano. Essa aí já não serviu mais, você não cumpriu. Você está na hora de fazer nova disciplina. Quem está cumprindo a lista do final do ano, levante a mão. Da virada. Uma pessoa somente, está vendo? Então, se ferrou agora. Pois as novas estações, elas chegam e precisamos estar prontos para o futuro que Deus tem para nós. O futuro que Deus preparou para nós. E é por isso que a gente precisa ter uma disciplina para a gente adquirir de fato o que é necessário para as nossas vidas, gente. Só que muita gente desperdiça o tempo. E o tempo é a sua arma mais poderosa que você tem que adquirir. É necessário para você viver a nova estação. É necessário para você avançar. E às vezes você perde tempo com entretenimentos, às vezes você perde tempo com a palavra que diz assim: todos os dias, segunda eu começo, essa semana eu começo, próximo mês eu começo. E você sempre está adiando a sua disciplina. Chega de procrastinar. O que a gente deve fazer hoje, faz hoje. Liberta hoje, em nome de Jesus. Chega de a gente ficar adiando. Eu vou fazer dieta semana que vem. Ai meu Deus, é feriado. Não, na outra. Faz com feriado mesmo, benção. Eu vou começar a orar nessa segunda de madrugada. Eu acordo 3 horas da manhã. 3 horas o despertador está tocando. Adiar. O olho. Adiar. Vixe, não aguento não. Na próxima, Senhor, amanhã eu acordo. Quando der 6, Senhor, eu acordo. Quando dá 6, adiar. Cadê a disciplina? É inegociável ela. Levante a mão e diga: quando eu era menino,
Aí, eu gostei, tá vendo? Menina fala menina, e o homem fala menino. Quando eu era menino, vestes, falas, armas, habilidades, comportamentos de menino, como maduros, novas armas, novas habilidades, novos protocolos, novas disciplinas. Deus não te chamou para ser menino. Deus te chamou para você ter responsabilidades. Já pensou se um pai fosse menino? Como seria esse filho? Já pensou se uma mãe fosse menina? Como seria esse filho? Já pensou se esse empresário fosse menino? Como seria essa empresa? Já pensou se seu pastor fosse menino, até por mais que tenha cara de menino? Alguns acham que eu sou menino amarelo. Só acha. Não é tempo mais de ser menino. É tempo de a gente assumir compromisso. Você que está aí em casa nos assistindo e você que está aqui na igreja tomando nota. O que é necessário para o lugar. Pode vir os levitas. O que é necessário para o lugar que você está indo, que você está avançando. Quero só te lembrar uma coisa aqui e já vou finalizar. Alguém que disse cá nesse lado aqui que tem fé, que não negocia a fé. A fé ela nos dá dons, a fé ela nos dá presentes e a fé ela nos faz receber presente nos nossos negócios. Ela presenteia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Coloca aí, por favor. 1 Coríntios 14, verso 1. Está escrito assim: sigam-o e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. O que ele está dizendo? Receba em sua vida habilidades espirituais, dons, e principalmente o de profetia. Não é o de profecia, assim diz o Senhor, que você pensa. É de proferir a palavra de Deus, é de pregar, é de anunciar o ano aceitável do Senhor. Onde muita gente deixa de anunciar, deixa de profetizar, porque não tem vida para profetizar. Você sabe qual é o medo de muita gente de estar aqui no altar profetizando? É de ter vida para não profetizar aquilo que está falando, que está vivendo. Como também tem aqueles negociadores da fé que some tranquilo, prega, faz, acontece e leva seu dinheiro. Mas não é desse ambiente que eu estou falando. É de um ambiente de verdade. E se você está num ambiente de verdade, está sendo ensinado para viver um avançar de nível, viver os propósitos de Deus na sua vida, mude a régua, descarte o que precisa descartar, traga o que é necessário e preserve o que é essencial para você. Paulo ele nos ensina que este dom que Deus nos dá através do Espírito Santo é o dom que pode fazer a gente chegar longe. Você lembra quando Pedro se levanta lá na descida do Espírito Santo? Pedro ele inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo no dia de Pentecoste, ele faz uma linda oratória. E aquela linda oratória que ele fez, 3.000 almas se converteram a Jesus. Habilidades podem ser potencializadas pelo Espírito Santo. Habilidades podem ser potencializadas pelo conhecimento. E habilidades também podem ser desenvolvidas pelo treinamento, pelo treino. Vamos repetir?
Habilidades podem ser potencializadas pelo Espírito Santo. Habilidades podem ser potencializadas pelo conhecimento. E habilidades também podem ser desenvolvidas com treinamento. Você nasceu tocando guitarra? Você está treinando para ser um guitarrista, não é assim? Você nasceu tocando piano? Você treinou para ser um pianista. Você nasceu tocando violão? Você treinou para buscar conhecimento. É assim ou não é? Na sua vida não é diferente. Se Deus não te deu o dom para potencializar você ainda, hoje Ele está querendo dar, mas você precisa mudar a régua. Você precisa mudar o nível da sua fase. Se você está buscando conhecimento, tenha certeza que habilidades vão ser desenvolvidas por conhecimento, como eu sei que muita gente aqui conhece certas coisas e está desenvolvendo o seu papel. Mas se a gente não sabe nada, é necessário a gente treinar, porque com treinamento as habilidades serão desenvolvidas também. Então não tem para onde você correr. Se Deus não der, conhecimento dá. Se o conhecimento não der, o treinamento lhe faz ser quem Deus quer que você seja. E na hora certa, o Espírito vai te capacitar, vai te encher. O Espírito Santo vai descer sobre você. O Espírito nos dota de habilidade. O conhecimento nos amplia habilidades. O treino nos desenvolve habilidades. Então diga para teu irmão, não tem desculpa. Sabe qual é o problema? É na gente mesmo. Ou você levanta, ou levanta. Ou avança, ou avança. Não tem esse negócio de parar, gente. Aqui você não vai ouvir, pare, cruze os braços, vá orar. Vá orar. Você vai ouvir. Mas oração, ela fala de duas palavras, dividindo ela: orar e ação. Vá orar agindo. Vá orar mantendo a sua vida com Deus. Vá orar com disciplina. Vá orar com compromisso. Vá orar, mas mude a régua da sua vida e avance. Aí eu chego para dizer: é agora? Que já não sou mais eu, como Paulo diz. Não sou mais eu. Não é mais o que eu era. Agora eu sou o que Deus me ordenou ser. Paulo foi um grande homem, um grande líder. E por intermédio de Cristo e de Paulo, nós estamos aqui hoje. Porque ele não desistiu, ele avançou, ele foi para cima. Fique de pé em nome de Jesus para a gente encerrar. O Espírito Santo está nessa casa, gente, está nessa casa. Ele está dizendo para mim e para você: eu vou te dar uma régua nova. Para você começar a tirar algumas medidas da sua vida. E o que você achou que está grande, que estava bom, que estava forte, estava no jeito, não está mais. Você vai começar a perceber que Deus quer te levar a outro nível. Aleluia. É muita gente vivendo como menino, quando já devia ser homem, mas quando já deveria ter mudado o seu comportamento, mas ainda vive como criança, correndo aqui, correndo ali. E ele diz: a criança corre atrás do vento. E ele também diz que o homem tem os seus pés bem firmados. Chega, gente, chega de meninice. Amadurece. Não deixe as emoções te afundar. Não deixe as palavras de gente maldita que sobra no seu ouvido te afundar. Porque gente boa nunca vai lançar palavras no seu ouvido, a não ser de bênção, a não ser de paz,
a não ser de harmonia, a não ser de unidade. Mas gente ruim vai ficar falando por trás, vai ficar criticando, vai ficar apontando, jogando pedra, mas não se preocupa com esse povo. Desse povo Deus cuida. Cuida de você, cuida da sua alma, cuida das suas emoções. Mude a régua, porque o que Deus quer fazer na sua vida é muito maior do que você imagina. Eu quero aqui hoje glorificar o nome do Senhor, porque Ele já fez deste lugar aqui um lugar de maturidade. Ele já fez desse lugar um lugar de aperfeiçoamento. E Ele já fez desse lugar um lugar de desenvolvimento. Não que é melhor do que ninguém, mas é porque aqui, nesse lugar, nós temos proferido a palavra dEle e procurado viver a palavra dEle. Não adianta eu pregar se eu não viver. Não adianta você anunciar nada se você não viver. Não adianta você não dizer ou dizer para alguém que você a ama se você não consegue nem abraçá-la. Então, muda os conceitos. Chega de meninice, chega. Diga assim: eu nunca mais vou agir como um menino, porque a partir de hoje eu vou sair daqui maduro em Cristo Jesus. Vamos declarar? Vamos ouvir?